Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos resolver diversos problemas envolvendo a geometria plana e a geometria espacial. Nós vamos utilizar todas as fórmulas e propriedades que foram revisadas na aula passada. Eu vou mostrar para vocês quais problemas eu vou resolver nesta aula e na descrição do vídeo eu vou colocar o tempo de início para cada um dos problemas. Assim você consegue passar de um problema para o outro com mais agilidade. Vamos lá! Eu vou começar resolvendo esse problema 16, o problema 17, em seguida eu passo para o problema número 7, vamos resolver este problema aqui, número 6, passamos para o problema número 4, resolveremos esse problema número 5, depois vamos resolver esse problema 48, mas eu vou resolver o item A. Os demais itens têm uma estrutura muito parecida. Esse problema número 3, envolvendo a geometria espacial. Resolveremos também esse problema, também número 3, mas é de outra página. O problema número 11, esse problema número 15, envolvendo duas figuras espaciais. E para finalizar, vamos resolver o problema número 8 da última página da lista. Nosso primeiro problema diz respeito a um triângulo retângulo, em que ele dá um cateto medindo 11 centímetros, e o problema diz que a hipotenusa ela excede o outro cateto em 4. Significa que se eu atribuir quantidade x ao outro cateto, a hipotenusa ela vai medir esse x mais 4 unidades. Então esse é o triângulo retângulo dado no problema, e a pergunta é a área desse triângulo. Quer dizer, base vezes altura dividido por 2. A base, nesse caso, mede x, a altura mede 11, e aí nós precisamos apenas do cálculo do valor do x. Se nós analisarmos esse triângulo retângulo, por Pitágoras, nós temos que x mais 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, desta relação, nós retiramos a quantidade x e aí, consequentemente, resolvemos o problema. Então, aqui nós temos x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a x quadrado mais 121. E aí percebemos que o x ao quadrado é cancelado, tendo apenas uma equação linear, 121 menos 16 do lado direito e 8x do lado esquerdo. 8x é igual a 105 e, portanto, x 105 dividido por 8, ou 13,125. Diante do valor do x, nós voltamos ao cálculo da área, finalizando com a área igual a 13,125 vezes 11, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área é igual a 72,1875. Nosso próximo problema, nós temos um triângulo, onde nós conhecemos agora os três lados, quer dizer, as informações, os três lados são dados. E aí ele quer saber o valor da área. Então, novamente, eu tenho um triângulo aqui, vou desenhar um triângulo qualquer. Os lados medem 6, 9 e 12 centímetros. A área desse triângulo, a gente vai usar a fórmula que possui informação de todos os lados. Então, nesse caso aqui, a fórmula de Héroult é que é a mais utilizada, envolvendo a raiz quadrada do semiperímetro e a multiplicação do semiperímetro com a diferença entre os três lados, né? P menos A, P menos B e P menos C. Então, lembra dessa maneira, né? Que eu tenho semiperímetro no lugar do P, e depois eu tenho o produto, semiperímetro vezes o P menos um lado, P menos outro lado e P menos o terceiro lado. Então, para esse exercício, nós temos o perímetro 2P é igual à soma dos lados, 6 mais 9 mais 12, totalizando 27. Quer dizer que o semiperímetro é metade, 13,5. E aí, para os valores que vão na raiz quadrada aqui, é só pegar esse valor, 13,5, e diminuir de cada um dos lados. Então, fica 13,5 menos 6 é o primeiro valor. Depois nós temos 13,5 menos 9 é o segundo valor. E 13,5 menos 12, o terceiro valor. 13,5 menos 6 dá 7,5. 13,5 menos 9 nós temos 4,5. E 13,5 menos 12, que é o menos, fica 1,5. Então, na fórmula da área, nós temos a raiz quadrada de 13,5 vezes 7,5 vezes 4,5 vezes 1,5. Totalizando aí a raiz quadrada
de 683,4375. E aí, extraindo essa raiz quadrada, nós obtemos aí área de aproximadamente 26,142 centímetros quadrados. Nosso próximo problema diz respeito aí a um terreno no formato de um trapézio retângulo, e aí ele dá algumas medidas. E ele quer saber o valor da área desse terreno. Ele pede para a gente utilizar a raiz de 3 como sendo 1,73. Então, se porventura nós tivermos esse número aí envolvido no problema, nós vamos utilizar 1,73. Antes de mais nada, nós podemos começar com a área do trapézio, que nós temos base maior mais a base menor, que multiplica a altura, tudo isso dividido por 2. Vamos às informações. A base menor é conhecida. A altura é essa quantidade aqui, que pode ser calculada aqui também. Não temos. A base maior, ela é essa quantidade de 10 metros aqui, mais essa quantidade, que eu vou chamar de M. Então, essa quantidade M aqui faz papel desse cateto para o triângulo retângulo. Veja que nós temos um triângulo retângulo aqui. A hipotenusa é conhecida. Se nós chamarmos esse ângulo de alfa, então esse M é o nosso cateto adjacente. Nós precisamos dele para determinar a base maior, já que a base maior, nesse caso, vai ser dada por 10 mais o valor do M. Então, precisamos da altura e precisamos do valor do M para poder determinar a área do trapézio. Se nós considerarmos o triângulo retângulo que apareceu aí no nosso desenho, nós vamos observar que o M é o cateto adjacente, como já foi mencionado, e o H ele é o cateto oposto a esse triângulo retângulo. Então, como nós temos o valor da hipotenusa, se nós soubermos o valor do ângulo alfa, nós utilizaremos a trigonometria e aí conseguiremos os valores do M e do H e, consequentemente, o valor da área do trapézio. Para descobrir o valor do ângulo alfa, vamos voltar aos olhos no trapézio. Então, o trapézio tem um ângulo demarcado de 120 graus aqui em cima. Como é um quadrilátero, a soma de todos os ângulos tem que totalizar 360 graus. Quer dizer, alfa mais 120 graus mais 180 graus, que é o resultado dos dois ângulos retos, totaliza aí 360 graus obrigatoriamente. Então quer dizer que o alfa ele é igual a 360 graus menos 300 graus. Portanto, alfa é igual a 60. E aí sim, no triângulo retângulo que nós temos, nós conseguimos chamar o seno de 60 graus, cateto oposto dividido pela hipotenusa, portanto, o valor da altura H é 24 vezes o seno de 60 graus. E é aqui que aparece a raiz de 3, já que o seno de 60 graus é 24 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, aproximando esse resultado, usando a informação do que raiz de 3 é igual a 1,73, nós vamos encontrar H igual a 20,76 centímetros. Para o valor do M, nós vamos utilizar o cosseno de 60 graus. Vai ficar assim, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, o valor do M vai ser igual a 24, que multiplica cosseno de 60 graus, ou seja, 24 vezes 1 sobre 2, totalizando 12 centímetros. Então, nós estamos diante de todas as informações. O H totalizou 20,76, o M totalizou 12, e aí, portanto, nós vamos ter o valor da base maior igual a 22 centímetros. Agora é só aplicar essas informações na fórmula da área do trapézio e a gente encerra com a resolução. Isto é, área igual a base maior mais a base menor, tudo isso que multiplica a altura, dividido por 2. A área, portanto, depois de fazer todas essas contas, totaliza 332,16. Nosso próximo problema fala aí de uma circunferência inscrita em um quadrado.
E aí nós temos que reconhecer os elementos. Quer dizer, onde é que está o lado do quadrado? Né? O lado do quadrado é esse comprimento aqui, que também pode ser pensado aqui. O raio da circunferência, ele é exatamente essa quantidade, que também pode ser visto como sendo a metade do valor do lado. Ele quer a razão entre o lado e o apótema do quadrado. Então, a razão entre o lado e o apótema do quadrado é sinalizado com essa fórmula, e o apótema é a medida do segmento que liga o centro geométrico da figura até o lado. Quer dizer, essa quantidade aqui é o apótema. Mas essa quantidade aqui é exatamente a mesma que o raio. Então, o apótema do quadrado é igual ao raio da circunferência. E o lado do quadrado é exatamente o dobro do raio. Quer dizer, se eu pegar R mais R, vai dar o comprimento do lado do quadrado. Quer dizer, as duas informações, lado e apótema, nós atribuímos em função do raio. E com isso, nós vamos medir a razão do lado pelo apótema. Vai ficar assim, o lado é 2R, o apótema é R. E, portanto, a razão sinalizada no problema vale 2R sobre R, que é igual a 2. E já encerra o problema. O próximo problema é bem parecido, também é uma situação envolvendo um quadrado e uma circunferência, mas agora o quadrado que está inscrito na circunferência. E aí também nós vamos ter uma relação entre os elementos. Mas ele dá o raio da circunferência, 8 raiz de 2, e ele quer saber qual é a medida do lado do quadrado. Então nós vamos enxergar onde é que estão esses elementos, onde é que está o raio. O raio é essa quantidade aqui. Que se eu pegar e estender o raio, nós vamos ter a seguinte identidade. A diagonal do quadrado é igual ao dobro do raio, ou diâmetro da circunferência. Ele deu o raio igual a 8 raiz de 2. Então eu posso substituir 8 raiz de 2 aqui, eu tenho a diagonal é igual a 2 vezes 8 raiz de 2, ou se preferir, 16 raiz de 2. Mas, como a pergunta é o lado do quadrado, nós temos que reescrever a diagonal do quadrado como função do lado. Então, a diagonal do quadrado está sinalizada num triângulo retângulo com catetos L e L, portanto, a diagonal será L raiz de 2. Consequentemente, substituindo na diagonal esse valor de lado raiz de 2, nós teremos L raiz de 2 é igual a 16 raiz de 2. L é igual a 16 centímetros. Está resolvido o problema. Próximo problema fala sobre duas engrenagens circulares, portanto são engrenagens na forma de circunferência. E aí ele diz que 375 voltas de uma equivale a 1000 voltas da outra engrenagem. Como que essas informações elas são entrosadas? Para poder responder a pergunta, que é a medida do raio da engrenagem menor. Que possuem distância entre seus centros de 11 centímetros. E aí ele diz que 1000 voltas dessa engrenagem menor equivale a 375 voltas da engrenagem maior. O que nós sabemos sobre circunferência? Circunferência, o tamanho desse barbante, o tamanho dessa corda que dá origem à circunferência, 2π vezes o raio. Para a circunferência maior, a gente pode diferenciar como sendo 2π vezes o raio maior, e para a circunferência menor, 2πr menor. O que ele quer dizer com 375 voltas equivaler a 1000 voltas? Ele está dando uma relação para nós identificarmos o quanto uma circunferência é maior do que a outra. E isso pode ser feito através de uma regra de 3. Quer dizer, 375 voltas de uma circunferência equivale a 1000 voltas da outra. Uma volta da maior equivale a quantas voltas da menor? Essa regra de 3 nos permite calcular x como sendo 1000 dividido por 375, o que é igual a 2,6 em dízima. Isso significa que o comprimento da circunferência maior é igual a 2,6 em dízima vezes maior do que a circunferência menor. Vamos colocar assim, circunferência maior e circunferência menor.
E aí nós teremos a seguinte relação: a circunferência maior é igual a 2,6 em dízima da circunferência menor. Esse 2,6 em dízima é 2 mais o 0,6 em dízima, que é 2 mais 6 sobre 9, ou 2 terços. Que a circunferência maior é igual a 2 mais 2 terços, 8 terços, vezes a circunferência menor. E aí sim, esta identidade, esta restrição é que vai nos permitir calcular o raio da circunferência menor. Já que com esta relação nós vamos obter o seguinte resultado. Então nós vamos ter que 2π raio da circunferência maior é igual a 8 terços, que multiplica 2π vezes o raio da circunferência menor. O 2π já pode ser cancelado da equação, deixando uma relação entre os raios das circunferências. Quer dizer, o raio da circunferência maior é igual a 8 terços do raio da circunferência menor. E essa é uma propriedade interessante, né? Já que nós temos uma relação idêntica para o tamanho das curvas, para o tamanho das circunferências. Quer dizer, a circunferência maior é 8 terços da circunferência menor. O raio também tem esta proporção. Mas onde essas relações entram no nosso problema? Como que essa identidade resolve o nosso problema? Nós vamos utilizar agora a informação do 11 centímetros, que é a distância entre os centros, já que a distância entre os centros é justamente a soma do raio maior com o raio menor. Então, raio maior mais o raio menor é igual a 11. Contudo, o raio maior é 8 terços do raio menor. E aí nós ficamos com uma equação envolvendo apenas o valor do raio menor. Quer dizer, 8 terços mais 1 raio, nós temos 11 R sobre 3 igual a 11. E finalmente, simplificando essa equação aqui, nós vamos ter raio menor igual a 3 centímetros, finalizando a resolução. Nosso próximo problema diz respeito à região entre a circunferência. Vamos resolver o item A, os demais são muito parecidos. Observe, antes de mais nada, que esses pedaços de circunferência são 1/4 de uma circunferência toda, quer dizer, uma circunferência toda dividida por 4. Além do mais, nós temos como informação que essa medida aqui, ela é a metade desse total. Onde isso entra na jogada? Nós temos a forma que S é igual a alfa vezes o raio. O raio da circunferência menor, e aqui nós temos o raio de uma circunferência maior. Nós temos duas circunferências, portanto, dois valores de raio. O S, pessoal, é dado que é esse comprimento aqui, é o comprimento dessa corda, no caso, vale π. Esse ângulo aqui é 90 graus, quer dizer, é π sobre 2. E esse valor entra no lugar do alfa. E, portanto, nós vamos determinar o valor do raio como sendo igual a 2 centímetros. Então, essa medida aqui é 2 centímetros. Essa aqui, como sendo a metade, vale 1. E com isso nós determinamos o raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Agora nós vamos atribuir esses valores à área dessa região, essa coroa circular. Quer dizer, a área é igual a π, que multiplica raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Só que essa fórmula aqui, disponível e revisada na aula passada, ela é a área de uma coroa circular inteira. Nós temos agora apenas 1/4 dessa coroa circular. Portanto, a área que nós desejamos é toda essa aqui, dividido por 4. Ou seja, a área desejada é igual a π, que multiplica 9 menos 4, dividido por 4. Ou seja, a área é igual a 5π sobre 4 centímetros quadrados. Nosso próximo problema diz respeito aí a um tubo no formato de cilindro, onde ele precisa do valor da altura desse tubo, e ele dá aqui um diâmetro de 8 milímetros. Ele também nos fornece que a área da superfície total é de 8,32 centímetros quadrados. Nós já temos um primeiro problema que diz respeito às unidades. Nós estamos trabalhando com milímetros e centímetros ao quadrado. Então, para começar o problema, vamos reescrever a área total por 832 milímetros ao quadrado,
que é o valor correspondente a 8,32 centímetros ao quadrado. Por ser um tubo, nós não vamos considerar tampas, quer dizer, sem tampas. Nós vamos subentender que esse tubo aqui, ele tem não tem essas tampas aqui, ele é aberto. Por que isso é importante? Porque aí a área total, a área da superfície, como ele coloca ali no texto, é a área dessa face aqui lateral, né? Dessa região lateral, que se nós abrirmos, isso resulta em um retângulo, cuja altura é o mesmo valor da altura do próprio tubo, e a base é o valor do comprimento da circunferência, quer dizer, se nós cortássemos aqui e abríssemos essa superfície, nós obteríamos aqui nessa base exatamente o comprimento dessa circunferência, quer dizer, 2π vezes o raio dessa circunferência. Esse raio aqui tira da informação do diâmetro, portanto o raio é igual a 4 milímetros. E aí a nossa base totaliza 8π milímetros. E agora sim, essa área total ela é igual, por um lado, a 832 milímetros, na verdade faltou um π aqui, 832π milímetros ao quadrado. E por outro lado, ela vale base vezes altura, quer dizer, 8π vezes x também é a área total. Então nós vamos igualar essas duas quantidades, uma vez que elas dizem respeito à mesma coisa, e com ela nós vamos obter o valor do x, que é o valor desejado. Em outras palavras, 8π que multiplica x é a mesma coisa que 832π. Logo, cancelando o π, o x é igual a 832 dividido por 8, 104 milímetros. Como o x representa o valor da altura do tubo, e a altura do tubo é a exigência do problema, concluímos com a resolução. Então, nosso próximo problema diz respeito a uma caixa no formato de cubo, inicialmente completamente cheia, e após um tempo ela vai perder aí 10 litros. E é claro que a perda desses 10 litros vai causar aí uma altura desse nível correspondente a esses 10 litros que foram retirados da caixa, né, desse reservatório, melhor dizendo. E aí é exatamente isso que ele quer, qual é o valor dessa altura, desse nível de água que baixou, e dando a informação de que a caixa ou o recipiente cúbico aí tem 1 metro de aresta, quer dizer, a medida de todas as arestas desse cubo, 1 metro. O que ele dá aqui? Ele tem alternativas em decímetro. E aí ele diz que o volume que baixou é 10 litros, e litros é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então falar em 10 litros é a mesma coisa que falar de 10 decímetros cúbicos. Lembrando que a forma do volume para uma figura como essa, que é um prisma, a área da base vezes a altura. A base é quadrada, tanto é a base do recipiente todo, quanto a base dessa região somente, formada pelo prisma aqui também, correspondente aos 10 litros. Então essa região aqui em azul, ela corresponde a 10 decímetros cúbicos de água. Então eu vou usar esse volume aqui. O volume de 10 decímetros cúbicos é igual à área da base, então a base vai ser essa região aqui, que é a mesma que essa de baixo. A área da base é lado vezes lado, nesse caso, porque é um quadrado, que multiplica a altura. Então a altura é igual a 10 decímetros. Como esse exercício tem alternativas, a gente olha a alternativa está em decímetro, é só responder. Se tivesse em outra unidade de medida, centímetros, metros, milímetros, você transformaria essa quantidade para a unidade correspondente. O nosso próximo problema, ele é composto por duas figuras geométricas. Ele quer a área total e o volume desse recipiente aí. Bom, esse recipiente, antes de mais nada, ele é formado por um cilindro e uma semiesfera. Quer dizer, aqui em cima desse recipiente, nós temos a metade de uma esfera.
Já vamos observar alguns elementos. Por exemplo, a área da base é igual a essa forma da esfera aqui. Esse raio aqui, que é o raio da esfera, é a mesma quantidade aqui do raio da base do cilindro. E essa informação ele dá, que é 7 centímetros. Ele também nos fornece a altura do cilindro, 9 centímetros. E ele quer saber, então, a área total. Então, por ser um recipiente, nós vamos incorporar essa base aqui no problema. Quer dizer, a área total vai ser a área lateral do cilindro, vai ser a área da base, que é essa figura que a gente acabou de incorporar, e também a área dessa metade de esfera. Então, se nós começarmos pelo cilindro, vamos chamar aqui a área do cilindro de área 1 e a da esfera de área 2. Então, para a área 1, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a base do cilindro e a lateral do cilindro. Esse cilindro ele tem 7 centímetros de raio da base. Portanto, a área dessa parte de baixo aqui, que foi incorporada, é π vezes o raio 7 ao quadrado. Quer dizer, a área será 49 π. Tudo em centímetros quadrados aqui. A área lateral ela é composta por essa altura, que é exatamente a mesma que essa, e esse comprimento aqui da base, que é o comprimento da circunferência, 2πr, ou seja, 2π vezes o raio que é 7, ou 14π. Portanto, a área dessa região lateral vai ser base vezes altura, totalizando aí 126π centímetros quadrados. Quer dizer, a área da região 1 é igual a 49 mais 126. Tem um π aí, né? Então vai ficar 175 π centímetros quadrados. Para a área 2, nós vamos ter a área da superfície de uma esfera, que é dado por 4π r ao quadrado. Então, para a esfera, essa esfera tem raio 7, a área dela vai ficar 4 vezes π vezes 7 ao quadrado, que é 49 vezes 4 vezes π centímetros ao quadrado. Eu não estou calculando porque o nosso desejo não é na esfera toda, mas sim na metade, numa semi-esfera. Então, a área desejada é tudo isso dividido por 2. E aí, isso aqui totaliza 49 vezes 2, 98π centímetros quadrados. Isso significa que a área total desse recipiente é 175π mais 98π, ou 273π centímetros quadrados. Para o volume desse recipiente, nós também temos o volume total, como sendo o volume do recipiente 1 mais o volume do recipiente 2. O volume do recipiente 1 é um cilindro, a área da base vezes a altura. Então, o volume 1 é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 9. Então, ficamos com 9 vezes 49 vezes π, que é igual a 441 π, agora centímetros cúbicos. Já o volume da parte 2 do recipiente é o volume de uma esfera, então é 4/3 de π r ao cubo. Só que é só metade de uma esfera, então a gente vai dividir isso aqui tudo por 2. Então, quer dizer, o volume dessa segunda parte é 4 sobre 2 dá 2, então 2/3 de π vezes o raio, que é 7, ao cubo. Totalizando, então, para o volume 2, 228,6 em dízima vezes π centímetros cúbicos. Como a gente já está aproximando o resultado, você poderia também utilizar na calculadora o valor do π e utilizar o número decimal propriamente dito aí para o cálculo total. Mas vamos deixar assim mesmo, quer dizer, fica 228,6 π mais 441,669 π centímetros cúbicos. E essa é a solução para esse problema. Nosso próximo problema trata também de duas figuras geométricas. Nós temos aqui um cilindro e um cone. A situação é a seguinte, ele tem aí um líquido, azeite, misturado com outro líquido, vinagre. E ele dá a informação que a razão do volume de azeite pelo volume do vinagre é igual a 5. Isso significa
que o volume ocupado pelo azeite é 5 vezes o volume ocupado pelo vinagre. Vamos guardar essa informação, vamos entender um pouco melhor esse problema. Nós temos, então, um cilindro no total, temos um cone, nesse cone aqui nós temos vinagre e aqui nós temos azeite. A ideia é o seguinte, ele quer saber aqui a altura desse recipiente aqui com algumas informações. Por exemplo, essa medida aqui, 5 centímetros, e nós temos uma base aqui de diâmetro 10 centímetros. Então, como que essas informações estão entrelaçadas e como que elas resolvem o problema? Para determinar a altura H, nós vamos identificar esse H como sendo a altura do recipiente. Se nós olharmos o recipiente como um todo, ele é um cilindro. O volume do cilindro ele é formado como o volume do azeite mais o volume da parte com vinagre. Como a gente já tem essa relação, o volume do azeite é 5 vezes o volume do vinagre, nós vamos retirar essa parte e vamos colocar uma equivalência, que é 5 vezes o volume do vinagre, mais o volume do vinagre. E aí nós teremos 6 vezes o volume do vinagre. Agora a gente vai para a geometria mesmo, né? Porque o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A base tem raio 5, então a área da base é π vezes 5 ao quadrado vezes a altura. Essa altura é justamente a quantidade a ser determinada. Então aqui nós temos 25π vezes H como o volume total desse recipiente. Por outro lado, nós temos que o volume total do recipiente é 6 vezes o volume da parte que tem o vinagre. Observe que eu estou usando a parte que tem o vinagre, não a parte que tem o azeite. Porque a parte que tem o azeite é um sólido desconhecido. É todo esse cilindro retirando essa parte aqui, esse cone. Então nós não temos fórmula pronta para esse sólido. Já o vinagre, sim, o vinagre é formado por um cone. Essa aqui é a altura do cone. Quer dizer, é o total retirando essa parte aqui. H menos 5. Isso nos dá um volume do vinagre como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou ainda nós temos 2 vezes a área da base. A base é a mesma que a base do cilindro. Então também fica π que multiplica 5 ao quadrado. E aí vezes a altura. Esse H aqui não é a altura do cilindro. Esse H vem da fórmula. A área da base vezes a altura do cone. A altura do cone é H menos 5. O que nós sabemos sobre essas duas quantidades? Elas são iguais. Portanto, essa igualdade nos resolve o problema. Nós temos, por um lado, 25π vezes H. Por outro lado, nós temos 50π que multiplica H menos 5. Simplificando 25π e 50π, temos o número 2 do lado direito da igualdade, quer dizer, H igual a 2H menos 10, H igual a 10. 10 centímetros para a altura. Nosso último problema diz respeito a uma pirâmide regular maciça de metal com uma base quadrada. Ela vai ser fundida, quer dizer, esse metal vai ser fundido, vai ser utilizado para construir uma esfera. Vamos entender então a geometria desse problema. Nós temos uma pirâmide com base quadrada e ela vai ser fundida para formar uma esfera. Essa informação ela é bastante útil, porque se essa quantidade de material vai formar essa figura, é porque o volume do prisma vai ser convertido no volume da esfera. Quer dizer, os volumes serão iguais. E o exercício ele pede para a gente qual é o valor do raio dessa esfera. E é o volume da esfera que nos permitirá calcular o raio da esfera. Então, basicamente, essa é a ideia do problema e nós temos que calcular o volume da pirâmide, já que essa é a informação que é dada, para poder igualar ao volume da esfera e aí determinar o valor do raio. Então, vamos lá. Nós temos o volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. A base, nesse caso, é um quadrado e ele dá a informação de que esse quadrado ele tem lado 4 centímetros. Então, a área da base é 4 vezes 4. A altura da pirâmide é 6 e aí
todos os detalhes da fórmula estão disponíveis para cálculo do volume. Quer dizer, o volume do prisma é igual a 8 vezes 4, 32 centímetros cúbicos. Esse volume é convertido no volume da esfera. Quer dizer, nós temos volume da esfera igual a 4/3 de π raio ao cubo. Esse volume aqui é o nosso 32. Quer dizer, raio ao cubo vai ser igual a 32 vezes 3 dividido por 4π. O exercício diz para a gente utilizar π igual a 3. É uma aproximação bastante grotesca, mas a ideia aqui permanece usando π com um valor muito melhor. Bom, com π igual a 3, nós temos 3 dividido por 3, cancela aqui, e nós temos que o raio ao cubo é igual a 32 dividido por 4, 8. Finalmente, o raio é igual a 2 centímetros e está resolvida a questão.